Graça e paz, amada do Senhor, amado do Senhor. Evangelho de João, capítulo 20. Neste capítulo 20 é relatado a ressurreição de Jesus e os encontros que Jesus teve com os discípulos. No penúltimo encontro de Jesus com os discípulos, em João, capítulo 20, versos 21 a 22, está escrito assim: Disse Jesus aos discípulos, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Minha amada, meu amado, o Evangelho, a boa notícia da salvação nos alcançou, e o Espírito Santo tocou no nosso coração e nós nos entregamos a Jesus. Nascemos de novo como filhos de Deus. Nossos pecados foram perdoados e fomos apresentados a Deus, justificados pelo sangue de Jesus, que morreu em nosso lugar e ressuscitou para nos dar vida eterna. Jesus, além de nos salvar, além de garantir a nossa entrada no paraíso, no reino celestial, ele tem outro propósito para a nossa vida. Se o seu propósito fosse apenas o tão importante, o mais importante, nos salvar e levar para o céu, então, no momento em que você aceitou Jesus, em que eu aceitei Jesus, nós subiríamos para a glória. Mas Jesus nos salva e tem trabalho para nós aqui na terra. Ele disse, como Deus me enviou a vocês, eu vos envio. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Deus enviou Jesus para salvar a humanidade. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Jesus nos envia para pregar o Evangelho da mesma forma como o Pai o enviou, para vir e trazer esse Evangelho a nós e trazer a salvação a nós. Jesus disse isso aos discípulos e soprou sobre eles o Espírito Santo. Deu-lhes uma amostra do Espírito Santo que viria sobre os primeiros discípulos, os 120 que estariam reunidos, a primeira igreja, reunida, juntos em oração, e o Espírito Santo desceu sobre eles. Então Jesus está nos enviando com o mesmo poder que ele recebeu do Pai, o Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo. Jesus envia a você, minha irmã, meu irmão, e a mim, para pregar o Evangelho com a mesma unção de poder e plenitude do Espírito Santo que havia sobre ele. A mesma unção do Espírito Santo que estava sobre Jesus está sobre você e sobre mim, se nós já fomos batizados pelo Espírito Santo. João, no capítulo 7, versículo 38, nos relata o que Jesus disse aos discípulos. Outra coisa que Jesus disse aos discípulos. Jesus disse no capítulo 7, verso 38, assim: quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Que são esses rios de água viva? O versículo 39 diz, refere-se ao Espírito Santo. Esses rios de água viva, rios transbordantes de água viva, são o poder do Espírito Santo naqueles que creram em Jesus e buscaram o batismo com o Espírito Santo e foram batizados pelo Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é o revestimento do poder que nos capacita a fazer a obra de Deus de forma muito mais eficiente. Sendo batizados pelo Espírito Santo, nós temos o mesmo poder, a mesma plenitude que havia em Jesus para fazer a sua obra. Então Jesus nos salva e nos deixa aqui neste mundo e nos envia com uma missão. Estamos aqui para pregar o Evangelho com nossa vida, com nossa boca, com o mesmo poder do Espírito Santo que havia sobre ele. Aleluia, glória a Deus. O poder ilimitado do Espírito Santo é esta água viva que está no seu coração e no meu, e que deve transbordar para alcançar as outras vidas para o reino de Deus. Em João, no capítulo 14, versículo 12, Jesus afirma com ênfase, ele diz, em verdade vos digo. Quando Jesus repete duas vezes esse em verdade
em verdade vos digo, ele está dizendo uma coisa importantíssima. Repetir em verdade 2 vezes é colocar uma ênfase muito grande no que vai ser dito. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque vou para o Pai. Então, minha amada, meu amado, se você aceitou Jesus, se você é filho, filha de Deus, e já foi batizada com o poder do Espírito Santo, você tem o mesmo poder que estava sobre Jesus para fazer a sua obra. E até obras maiores do que a que ele fez. Por quê? Obras maiores porque Jesus ficou 3 anos aqui. Se ele continuasse aqui mais anos, ele faria muito mais coisas do que fez. Teria obras muito maiores para nós conhecermos dele aqui. Nós ficamos aqui muito mais do que 3 anos. Quase todos nós, a imensa maioria de todos nós, aceitamos Jesus e ficamos muitos anos aqui. Então temos muito tempo para que o poder do Espírito Santo manifeste obras maiores de salvação na tua vida e na minha vida, na vida de todo aquele que crê em Jesus e foi revestido do poder do alto. Em Lucas, capítulo 24, 49, disse Jesus: eu vos envio a promessa do meu Pai. Permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus falando aos discípulos: eu vos envio a promessa do Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Revestidos de poder pelo batismo com o Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo 8 diz: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas de Jerusalém até os confins da terra. Então, minha amada, meu amado, somos filhos de Deus porque aceitamos Jesus como nosso Salvador. Se já fomos batizados com o Espírito Santo, temos o poder para ser testemunha eficaz de Jesus onde nós estivermos e onde nós formos. Os discípulos eram 120. Conforme Atos, capítulo 2, versículo 4, depois que Jesus subiu aos céus, o total dos discípulos era de 120. Todos os dias, esses discípulos se reuniram em oração, ficaram cerca de 10 dias em oração. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E daí, cheios do poder do Espírito Santo, começaram a pregar o Evangelho. E o Evangelho, de 2000 anos para cá, alcançou o mundo inteiro. Porque Deus salva as pessoas e as reveste com o poder para serem testemunhas eficazes de Deus. O crente, para produzir muitos frutos para Deus, precisa ser batizado com o Espírito Santo. Precisa receber do alto esse batismo com o Espírito Santo. O batismo que Jesus faz a cada um de nós que o buscamos. Além de sermos crentes, precisamos ser revestidos do poder do alto, ser batizados pelo Espírito Santo, recebendo o seu poder em plenitude, para sermos testemunhas ao espalhar o Evangelho onde nós passarmos. E as vidas se voltem para Jesus, passando a participar do reino de Deus, através do testemunho da sua vida e da minha vida, mostrando quem é Jesus. O amor de Deus encarnado em Jesus. E o amor de Deus encarnado em você e em mim, para cheios do poder, da sabedoria do Espírito Santo, sermos testemunhas eficazes deste Evangelho salvador maravilhoso. Os discípulos, todos eles foram batizados com o poder do Espírito Santo. E nós vemos a primeira pregação de Pedro, 3.000 vidas se converteram. Esses 120 discípulos, cheios do poder do Espírito Santo, começaram a anunciar o Evangelho, e o Evangelho se expandiu até como ele está nos dias de hoje. Bilhões de seres humanos ouviram o Evangelho e aceitaram Jesus. Se estão firmes com Jesus, só Deus sabe. Só Deus sabe. Mas para o Evangelho, para que você e eu produzamos frutos abundantes de salvação de vidas, é necessário, além de crer em Jesus, recebermos o batismo com o Espírito Santo, nos enchermos do poder do alto.
E você, minha irmã amada, você, meu irmão amado, já foi revestido do poder do alto? Você já foi batizado com o Espírito Santo? Você já recebeu esse poder especial para produzir frutos para a vida eterna, frutos para o reino de Deus? Meu amado, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, busque-o, busque-o. Encha-se do poder do alto. Enchamo-nos todos nós com o Espírito Santo e sejamos testemunhas eficazes do Evangelho de Jesus Cristo, para que muitos frutos sejam produzidos na tua vida e na minha vida, e Deus seja glorificado mais e mais, porque Deus quer que todos sejam salvos. Minha amada, meu amado, enchamo-nos do poder do Espírito Santo, e nossa vida consagrada a Deus possa produzir muitos e muitos frutos para o reino de Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus!